Bom, essa questão 14 da UPF é uma questão chata, tá? Por causa que ele só deu a densidade do corpo e a densidade do líquido, e aí ele pede a aceleração com que o corpo vai descer dentro da água. Claro que como o corpo é mais denso, tá vendo aqui, né? Ele é 2,5 vezes mais denso que o líquido, que é a água, ele vai afundar, então ele vai ter uma aceleração de descida. O pensamento é sempre o mesmo, né, pessoal? Toda e qualquer aceleração é produzida por uma força resultante. Tu bota o corpo aqui, vamos trocar a cor. Quem é que vai puxar ele para baixo? O peso. E quem é que vai agir contra? O empuxo. Isso vai gerar uma força resultante, que é o peso aparente. Nesse caso aqui, a força resultante é o peso aparente. Mas o que é o peso aparente? É o peso menos o empuxo. Então, a força resultante sobre esse corpo é o peso menos o empuxo. O que é força resultante? É a massa vezes a aceleração. O que é o peso? É a massa do corpo vezes a gravidade. E o que é o empuxo? É o m do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade. Agora o problema aqui é que a gente não tem o volume do corpo, não tem a massa do corpo, né? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a densidade é a massa sobre o volume, certo? Se tu isola aqui a massa, o que é a massa? A massa é a densidade vezes o volume, né? Então a gente pega isso aqui, ó, vou usar o espaço da questão embaixo. O que é a massa do corpo? É a densidade do corpo vezes o volume do corpo, vezes a aceleração que ele vai descer. Aqui de novo repete a massa do corpo, então eu vou ter a densidade do corpo vezes o volume do corpo, vezes a gravidade que ele mandou usar 10, menos o μ do líquido. Qual é o μ do líquido? 1000, não pode usar 1, vezes o volume imerso, vezes a gravidade, que é 10. Qual é a densidade do corpo? A densidade do corpo é 2,5, então é 2.500. Qual é o volume do corpo? Bom, o que vai acontecer agora? Como o corpo está afundando, ele está todo dentro do líquido. Então, esse volume e esse volume são iguais. Aqui é o volume imerso, mas quando ele está totalmente dentro do líquido, o volume imerso é igual ao volume do corpo. Sacou? Igual a densidade do corpo, que é 2.500, vezes 10 aqui, né? Então já vou fazer 2.500 vezes 10, só botar um zero a mais. Menos, aqui vai ser 1.000 vezes 10, 10.000. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que a aceleração vai ser 25.000 menos 10.000, 15.000. Então nós teremos 15.000 dividido por 2.500. Corta e corta, 150 dividido por 25 dá 6. A aceleração com que ele vai descer é 6 metros por segundo ao quadrado. Uma questão chatinha, tá? Bem chatinha. Bom, vamos ver a próxima aqui. Um objeto cujo volume é 1 metro cúbico fica com 70% do seu volume imerso ao ser colocado flutuando em água, a qual tem 1.000 kg por metro cúbico. Nesse caso, pode-se afirmar que o empuxo realizado pela água sobre o objeto é em newtons D. Tá? Então, uma questão direta de cálculo de empuxo. O que é o empuxo? μ do líquido, volume imerso, gravidade. Qual é o μ do líquido? 1.000, é água. Qual é o volume imerso? Bom, o objeto tem um volume de 1 e ele fica 70% imerso. Então, 70% de 1 metro cúbico é 0,7. E a gravidade é 10. Não tem muito o que fazer não aqui, né? Então eu vou ter 10.000 vezes 0,7 e o empuxo é de 7.000 newtons. 7.000 newtons, 7 vezes 10 na 3 newtons. Muito bem, vamos para a próxima. Questão 16, também da UPF. Uma viga de madeira medindo 2 metros de comprimento, 50 centímetros de largura e 15 de espessura está flutuando na água. Um outro objeto é colocado sobre a viga de modo que a viga fique com sua face superior tangenciando a superfície, quer dizer, a viga fica toda dentro da água. Nessas condições, pode-se afirmar que a massa do corpo B é em quilos. Bom, o que acontece aqui, né? O sistema está em equilíbrio. Quantos corpos estão puxando para baixo esse sistema? Aqui nós temos o peso do corpo A e aqui nós temos o peso do corpo B.
certo? E o que nós temos aqui para cima? Uma força, que é o empuxo, né? Porque só tem um empuxo, só o corpo A está dentro do líquido. Então, o empuxo do corpo A, vamos chamar assim, é igual ao peso do A mais o peso do B, né? O que vai ser o empuxo do corpo A? Vai ser o μ do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade. O que vai ser o peso do A? Vai ser a massa dele vezes a gravidade. O que vai ser o peso do B? Ele quer saber a massa do B, né? Então aqui vai ser aqui a massa do A, vamos se organizar. E aqui vai ser a massa do B vezes a gravidade. Eu posso cortar a gravidade, cortar a gravidade, cortar a gravidade. μ do líquido. Qual é o μ do líquido? 1000. μ da água é 1000. Qual é o volume imerso? O volume imerso é o volume inteiro do corpo A, né? Vou calcular aqui. O que é o volume do corpo A? Ele tem 2 metros de comprimento, 50 de largura e 15 de espessura. Então vai ser 2 vezes 0,5 vezes 0,15, né? Então o volume do corpo A vai ser 2 vezes 0,5 é 1. Então o volume do corpo A são 0,15 metros cúbicos. Então o volume do A é 0,15. A massa do corpo A, bom, agora aqui é o pepino, né? Diz aqui que o μ da madeira é 600. E eu acabei de descobrir aqui que o volume é 0,15. Então eu posso fazer aqui que densidade é massa sobre volume. A densidade da madeira é 600. A massa dela eu quero saber e o volume é 0,15. Então a massa dela vai ser 6 vezes 15. Tô cansado, tá, pessoal? Desculpas para usar a calculadora. 90. A massa do corpo A é 90 kg. Então, a massa do corpo A é 90 e a massa do corpo B é o que eu quero descobrir. Então, 1000 vezes 0,15 é 150, o 90 passa para lá negativo. Então, eu vou ter 150 menos 90 igual a massa do corpo B. Então, a massa do corpo B vale 60 kg. 150 menos 90. Viu, né? Tem que ir com calma. Vou apagar aqui. Então, questão 17. O líquido tem densidade 1250, está em equilíbrio no interior de um tubo de formato cilíndrico. O desenho não está em escala real. O tubo tem 2 de diâmetro. No seu fundo há um êmbolo móvel que pressiona o dinamômetro. Considerando que o dinamômetro indica 37,68, é possível afirmar que a altura H da coluna de líquido contido no tubo é em metros. Bom, o que acontece aqui? O tubo está aberto. Então, o que entra aqui? Aqui entra a pressão atmosférica, né? Então, aqui tu tem a pressão atmosférica e aqui o que tu tem? Tu tem uma altura, que é o que ele quer saber. Essa altura aqui produz uma pressão hidrostática, né? O que é pressão? Pressão é força sobre área, certo? A força que esse dinamômetro está sofrendo é de 37,68 newtons. Qual é a área que eu tenho aqui? Vou fazer em azul. A área é πr ao quadrado. Não pode ter preguiça de fazer cálculo. O π é 3,14. Qual é o raio que eu tenho aqui? Ó, o tubo tem 2 centímetros de diâmetro. Então o raio é 1 centímetro. Só que aqui eu tenho que multiplicar por 10 na menos 2 para transformar em metros. Então é 3,14 vezes 10 na menos 2 elevado ao quadrado. Então a área é 3,14 vezes 10 na menos 4. Então eu tenho uma área aqui de 3,14 vezes 10 na menos 4. Isso resulta numa pressão de... Vamos ver a calculadora aqui.
vai dar 37,68 dividido por 3,14. Isso dá 12. Opa! 12 vezes 10 na 4 pascais, porque o 4 subiu positivo. Isso é a pressão que esse dinamômetro sofre. Só que a pressão que esse dinamômetro sofre é causada pela atmosférica e pela hidrostática. Então, essa pressão é a atmosférica mais a hidrostática. Essa pressão é de 12 vezes 10 na 4. Quanto é que vale a atmosférica? A atmosférica, aqui saiu errado, tá? Não é 1 vezes 10, é 1 vezes 10 na 5, tá? Tem um erro eu que não devo ter botado aqui quando eu digitei, senão é impossível de fazer. Então é 1 vezes 10 na 5, e a pressão hidrostática eu quero saber. Quanto vai valer a pressão hidrostática? Cara, isso aqui é 120 mil, isso aqui é 100 mil. Então eu tenho uma pressão hidrostática de 20 mil pascais. Sobra 20 mil. E aí? O que é pressão hidrostática? μg no H, que é igual a 20 mil. Então, μ vezes G vezes H é igual a 20 mil, que é a pressão desse líquido. Só que o líquido aqui tem uma densidade de 1250. Então, o μ é 1250 vezes a gravidade, que é 10, vezes o H, que eu quero saber, que é igual a 20 mil. Então, o H vale, chama na calculator aqui, né? 20 mil dividido por 12.500, né? Vezes 10. Isso dá 1,6. Então, eu tenho uma altura de 1,6 metros desse líquido aí que eu não sei o que é. Brasil. Valeu? Bem chata essa questão. Deus o livre.